Primeiro, queria muito agradecer-vos vocês estarem aqui presentes, porque eu sei que vêm de Abrantes e a viagem tiveram que se levantar cedo para vir ouvir falar do meu trabalho. Gostava muito de vos agradecer isso. E eu fiz uma pequena apresentação do meu trabalho que e escolhi as obras que eu achei que vos poderiam interessar mais. Eu não sei se vocês são todos alunos de artes. De artes e espetáculo. Eu calculei isso, mas não tinha bem a certeza. E a única coisa que vos quero dizer é que vocês estão quase a entrar no chamado mercado de trabalho, ou seja, vocês quando entrarem para a universidade, para a Escola de Belas, agora é a Faculdade de Belas Artes ou outra Escola de Arte, não pensem que ainda têm não sei quantos anos de estudo para realizar. Vocês ao entrarem na Escola de Belas Artes, vocês estão a entrar diretamente digamos, no nicho de futuros artistas. E é na escola que se formam os grupos, as afinidades, as primeiras exposições. E convém alertar-vos que isso é super importante, porque os agentes culturais que depois vão buscar artistas, e não vos quero iludir, é muito difícil uma pessoa vingar, entre aspas, por si só, ou seja, os artistas têm que ter ou ligações entre si, fazerem grupos, ou estarem ligados a galerias ou a outras entidades, porque só assim há a possibilidade de mostrar o trabalho em várias frentes. Nós sermos artistas para mostrarmos o trabalho dentro de casa, da nossa casa, é muito engraçado, mas não vos dá visibilidade e ao fim de um tempo é muito frustrante. Portanto, vocês comecem logo, é um meio extremamente competitivo e, portanto, não é para vocês descansarem porque ainda nos falta 3 ou 4 anos. Não, comecem a juntar-se com os vossos amigos e com quem tenham afinidades em termos de trabalho e comecem a expor. Foi o que nós fizemos, quando eu digo nós, é a geração de 80, porque nós entramos no mercado de trabalho aproveitando um hiato de tempo que foi os anos pós-25 de Abril. Ou seja, antes da Revolução as coisas eram muito complicadas, não havia liberdade, ou quando havia liberdade nas artes plásticas eram muito condicionadas. Houve artistas que foram grandes artistas, que vocês hoje conhecem bem os nomes, como Lourdes Castro, René Bertolo, Júlio Pomar, que foram obrigados a sair do país para trabalharem exatamente todos os temas que queriam e que queriam mostrar. E nós tivemos a sorte de ter crescido, porque eu tinha, por exemplo, 13 para 14 anos no 25 de Abril, termos crescido em liberdade e podermos entrar na Escola de Belas Artes e fazer o que quiséssemos dentro, logicamente, de um programa que era preciso cumprir. Ao fazermos isso, começámos e vocês hoje têm uma coisa que é fundamental e que eu vos aconselho a fazer, que é, vocês têm informação que vos chega por todo o lado. Portanto, não se cinjam só às coisas que têm acesso nas bibliotecas das escolas. Não, vocês vão à internet e vocês pesquisem artistas, vejam galerias. E é muito fácil fazer isso, ao fim e ao cabo é uma bola de neve. Vocês começam numa galeria, veem um artista, gostam, vão ver esse artista trabalha com outra galeria, entrou nesta exposição assim, e vocês, através disso, há uma rede de informação que nós não tínhamos. Nós não tínhamos isso, não chegava nada a Lisboa, e eu, mais ou menos com a vossa idade, que eu entrei para a Escola de Belas Artes com 17, 18 anos, nós mandávamos vir na livraria Bertrand, e era porque estávamos em Lisboa, uma flash art, que era uma revista, nessa altura, caríssima, e nós juntávamos-nos todos para comprar essa revista, para podermos sofregamente folhear e saber o que se estava a fazer fora do país. Porque aqui estávamos todos muito preocupados com a Revolução, e acho muito bem, foi um período muito importante, mas, como sempre, as artes plásticas às vezes eram um bocadinho a informação, portanto foi preciso tempo para se criarem as infraestruturas para dar informação.
Portanto, isso era a primeira coisa que eu vos ia dizer. Depois, a outra é que podemos trabalhar em qualquer sítio, aquela desculpa, eu não tenho ateliê, eu não tenho não sei o quê. Eu, por exemplo, tinha essa vantagem, tinha um estirador no meu quarto. Portanto, o meu quarto tinha tamanho para eu ter um estirador normal, 1 metro e tal por 1 metro. E vocês vão ver, eu vou-vos começar a passar, e os meus trabalhos, eu peço desculpa, não tenho jeito para estas coisas destes aparelhos, mas, antes disso, deixem-me só dizer uma coisa. Eu escolhi esta frase da Clarice Lispector, eu só trabalho com achados e perdidos, porque eu só trabalho com esse tipo de materiais, ou seja, eu gosto muito de trabalhar as memórias, e podem ser memórias familiares ou memórias de outras pessoas. Começou por memórias familiares, porque a minha avó tinha uma casa muito grande com um sótão, e ela era uma excelente arquivista, ou seja, guardou a história da família toda. Como eu era neta única, era a única rapariga, o resto era rapazes, ela deu-me a chave desse sótão, ou seja, eu pude espatifar, entre aspas, com esse arquivo que ela fez, porque ela tinha imenso prazer que eu mexesse nas coisas. E, portanto, eu desde miúda, desde os meus 13, 14 anos, tive acesso a esse tipo de materiais, e esses materiais eram fotografias, revistas, cartas de família. O meu bisavô era militar, tinha estado nas campanhas de Moçambique. Uma das coisas que eu mais adorava era uma caixinha que dizia unha de leão, e estava lá dentro uma unha de leão. Portanto, isso criou em mim uma ligação muito forte com memórias afetivas das coisas que as pessoas guardam. E quando entrei para a Escola de Belas Artes e me deram liberdade de fazer e de começar a trabalhar, eu que também, quando era miúda, só gostava de andar com uma tesoura na mão, eu automaticamente comecei a fazer recortes e colagens. E depois eu tive a oportunidade de viajar bastante com os meus pais. E vi, antes de entrar para a Escola de Belas Artes, vários museus da Europa, e vi que a colagem era uma coisa, ou seja, estava ao nível de outras técnicas da pintura. E, portanto, achei perfeitamente normal fazer esse tipo de trabalho. Nunca ninguém na escola me condicionou por causa disso, tive imensa sorte, porque às vezes não se tem muita sorte com os professores, mas tive essa sorte, e até hoje eu trabalho com os mesmos materiais. O que eu costumo dizer é, eu trabalho, isto é como a cozinha, é como a culinária, ou seja, eu utilizo os mesmos ingredientes, só que vou fazendo receitas diferentes para eu própria não ficar enjoada dos bolos que faço, digamos assim. É uma forma fácil de dizer isto. Vocês vão ver, portanto, anos 80 foi quando eu comecei, eu em 1980 tinha 20 anos, e fizemos a nossa primeira exposição, eu e os meus colegas de turma, em 1980. E depois uma que foi na Escola de Belas Artes, a exposição de alunos do 2º ano da escola. E aí vieram galeristas que estavam também a começar nessa altura, e houve também um movimento de jovens críticos. E como vocês sabem, os críticos não existem se não existirem pintores. E essa nova geração de críticos, que ainda hoje estão em atividade, e dou-vos 2 exemplos, por exemplo, Alexandre Melo e João Pinharanda, pegaram nos jovens artistas e começaram a escrever nos jornais sobre os jovens artistas. E, portanto, foi uma geração que se interajudou para ganhar um espaço e para trazer as influências estrangeiras do que se estava a passar, principalmente em Itália, que era um regresso à pintura, a transvanguardia e a pintura, a bad painting, digamos assim, numa altura em que se estava a sair da arte conceptual, de uma coisa muito pensada, e, portanto, houve
novamente o voltar à pintura, o regresso à pintura e o prazer de pintar. E, portanto, estes anos 80, como vocês vão ver, é essencialmente pintura pelo prazer de pintar, sempre com colagens. Se vocês repararem, era aquilo que eu vos dizia, não é preciso muito espaço para trabalhar. Isto é o tampo do meu estirador. Portanto, eu forrava o estirador a papel de cenário, a minha mãe não deixava um pingo cair na alcatifa, porque senão tínhamos um grande problema, e, portanto, eu trabalhei e fiz a minha primeira exposição, porque eu tinha trabalhos na escola para cumprir um programa, e eu nunca misturei isso. Fiz os trabalhos que tinha que fazer para mim e fiz os trabalhos da escola. E eu agora vou-vos passar os trabalhos dos anos 80 e vocês vão ver que são todos em papel, feitos com colagens. Isto são restos de cartas, isto é sempre o tampo do meu estirador, portanto, eles tinham sempre mais ou menos este tamanho, com muita coisa escrita, porque eu sempre gostei muito de ler e portanto, utilizei sempre muito a escrita. Isto são trabalhos, cadernos do meu pai. E tudo isto é feito, e se vocês virem as proporções, são os tampos dos estiradores. Portanto, a desculpa que não há espaço para trabalhar, nós trabalhamos em qualquer sítio. Claro que há gente que tem muito mais facilidade. Um escritor não precisa de um tampo de estirador, se calhar uma coisa mais pequenina é melhor. Mas nós também podemos fazer coisas pequenas. Não? A pintura não se mede ao metro. Por isso, é preciso trabalhar. Aqui, por exemplo, utilizei tecidos, isto também era coisas que eu rapinava nesse sótão, coisas que estavam guardadas. E isto são tudo trabalhos dos anos 80. No final dos anos 80, eu comecei a trabalhar em tela. E ao começar a trabalhar em tela, tive alguns condicionamentos, porque se vocês repararem, eu, quando as coisas não estavam como eu queria, no papel nós recortamos. E a tela faz-nos um exercício de disciplina, porque nós não podemos, quer dizer, podemos, mas temos também de ter em conta a parte económica, e nós, quando somos alunos, não temos praticamente dinheiro nenhum, não é? Portanto, eu não podia estar sempre a tirar telas e a pôr telas e a cortar telas, portanto, obrigava-me a ter este exercício de estar condicionada. Aqui, por exemplo, já não é um trabalho que tenha tampo de um estirador, se não me engano, isto já tem à volta de 2 metros, e como veem, é um autêntico, é uma coisa completamente exuberante e muito característica dos anos 80 e desse enorme prazer de pintar. Vocês podem olhar para aqui e pensar, mas aqui não há colagens. Não, aqui há imensas colagens. Eu vou-vos contar uma coisa que é, isto que está aqui, não sei se vocês estão a ver, isto, por exemplo, é uma tábua de pão. Conseguem ver aqui a tábua de pão? Pronto. Porque eu queria colocar qualquer coisa e, como não tinha papel, lembro-me que nessa altura eu tinha ateliê em casa de uns amigos e fui à tábua de pão deles, colei, e eles nunca mais encontraram a tábua de pão, e eu nunca lhes contei que tinha tirado a tábua do pão, porque ela estava muito bem disfarçada, eles não perceberam, e eu... Pronto. Todos os trabalhos têm pequenas histórias, que se nós fôssemos a analisar, algumas são muito curiosas, mas são pequenos segredos que são mais quase que uma intimidade entre o artista e o trabalho, do que propriamente para contar toda a gente. Mas este pormenor da tábua do pão sempre achei curioso. Depois, nos anos 90, eu continuo a trabalhar em tela, mas, como vocês podem ver, o trabalho é muito mais depurado, porque nós vamos evoluindo e eu nem vos sei dizer bem qual a razão por que isso acontece, mas há sempre um motivo de pesquisa, de irmos avançando, e o resultado, passados estes anos que eu vejo, são trabalhos muito mais depurados.
Estes trabalhos já são de grandes dimensões, já são 2 metros e muito por 2 metros e bastante, pronto, são trabalhos grandes, são em tela, mas existe sempre colagens, isto são madeiras, isto são fios elétricos, daqueles às cores, e depois todo o resto é papel e bastante, e pronto, e depois muita tinta, e tenho sempre este jogo de ir escondendo, ou seja, geralmente as telas quando estão a ser trabalhadas, estão repletas de informação e de materiais, e depois eu vou escolhendo formas, escolhendo partes específicas, e há uma altura em que é uma coisa completamente instintiva, em que eu acho que o trabalho está acabado. E quando eu acho que o trabalho está acabado, não faço mais nada. Mas se me perguntarem, e muita gente pergunta, como é que sabe que um trabalho está acabado? Eu só vos sei dizer que é instinto. Eu olho para lá e não quero nem pôr mais nada, nem tirar mais nada. E, portanto, quando chegamos a esse ponto, está feito, não temos mais nenhuma intervenção. E o que eu faço é virá-lo para a parede e ele deixa de me pertencer. Porque há outra coisa que é fundamental para quem quer ser pintor, artista plástico, que é não desenvolvam nenhuma relação afetiva com o trabalho que fazem depois de o acabar. Porque senão não conseguimos pagar as contas. É tão simples quanto isso. Eu tenho uma enorme relação afetiva com o meu trabalho enquanto estou a trabalhá-lo. E quando ele acaba, eu viro para a parede e ele deixa de ser meu. Alguns ficam ainda no meu ateliê durante muito tempo, ou na galeria durante muito tempo. Mas a minha ligação com eles terminou no momento em que eu os acabei. Isto são, por exemplo, papéis que eu trouxe de Macau. Eu ando sempre a recolher materiais. Estes também, e como vocês veem, são composições muito simples e muito depuradas. Aqui, estes trabalhos são todos mais ou menos da mesma época, é uma sequência. Aqui, por exemplo, ainda existem algumas referências mais não tão depuradas, mas, como veem, as fotografias nunca dão bem o que nós gostamos de mostrar, mas tudo isto é uma camada quase que branca, transparente, em que, se formos ao pé, identificamos todos os materiais que estão por baixo. Este trabalho faz parte, é feito exatamente com aqueles materiais que eu disse do sótão. Isto eram livros do meu avô. Eu tinha um avô médico e que guardava tudo, que era agendas e livros, e fazia imensos apontamentos, e como a minha avó me deu essa facilidade. Diz. Eu não sei o que é depurado. Depurado é simples, ou seja, é sem excessos. Estás a ver? Eu poderia, por exemplo, colar, se eu colasse mais letras em cima destes livros, eles ficavam com excesso de informação. Eles assim estão muito depurados, até porque estão exatamente como eles são, e muitas vezes eu tapei o que estava escrito e deixei só 1 ou 2 palavras. E se comparares com os outros, tens estas faixas brancas aqui, em que existe nitidamente ou seja, eu só quero evidenciar estas faixas que têm os livros. Portanto, todo o resto do trabalho tem uma certa depuração, fica mais... Vocês usam estes termos assim hoje, mais clean. Exprime-me bem, diz. As palavras que sublinhou e só deixou, tinham algum significado para si? Claro que tinham. Não tinham significado por serem os livros do meu avô. Mas imagina que eu, num livro de medicina, vou dar um exemplo completamente aleatório, descubro a palavra coração. E, para mim, coração não tem o mesmo significado que para um médico, por exemplo, num livro de medicina. E então eu
por exemplo, escolhi essa palavra e deixei-a ali. Mas não tem a ver com o livro em si, tem a ver só com a palavra e com a situação que eu estava a viver no momento, ou o filme que eu vi na altura, todas as situações cotidianas são muito enriquecedoras para uma pessoa que trabalha em artes plásticas, porque nós somos umas esponjas e vamos absorvendo toda a informação que nos é passada por outros artistas, sejam eles realizadores, escritores, argumentistas, enfim. E depois, ao fim e ao cabo, nós não criamos nada de novo, porque isto é uma opinião pessoal, mas é assim, depois de se pintar um quadrado branco sobre uma tela branca, o que é que nós podemos fazer mais? O que nós podemos fazer é absorver como uma esponja toda a informação absolutamente fabulosa que todos vamos dando e fazendo essa contribuição para um desenvolvimento cultural e depois mastigar muito bem tudo isso e tentarmos transmiti-la com qualquer coisa, acrescentando qualquer coisa de pessoal nosso. Não termos nunca, não tenham nunca a veleidade de achar que estamos a ser geniais. Isto é um pouco até difícil de dizer, mas eu durante toda a minha vida em artistas vivos, só há uma artista que eu tenho assim uma admiração e acho que ela tem um traço genial. E vou dizer, não tenho problema nenhum em dizer isso, é a Paula Rego. Agora, os outros são muito bons artistas, mas é difícil, quer dizer, ninguém é gênio. E quando eu digo que a Paula Rego é genial, é porque eu também tenho uma afinidade com ela muito grande, porque eu vi trabalhos da Paula Rego com 13, tive a sorte de ver trabalhos da Paula Rego com 13 e 14 anos. E percebi como é que aquela senhora, com 13 ou 14 anos, já tinha as qualidades não só de mão, mas mentais também, porque isso é uma coisa que vocês nunca se podem esquecer, que é a mão nunca pode trabalhar sozinha, porque senão só somos habilidosos. Da mesma maneira que a cabeça também não pode trabalhar sozinha, porque senão só somos curiosos e digamos que relativamente inteligentes, porque trabalhamos muito o conceito. O ideal para quem quer ser um artista plástico é conseguir ligar a cabeça e a mão, porque muitas vezes a mão não obedece à cabeça e gosta de atuar sozinha, e aí temos que a controlar para não ficarem as coisas lambidinhas. E, por outro lado, também não podemos fazer uma coisa completamente conceitual, porque não somos teóricos, nós somos artistas. Porque se quiséssemos ser teóricos, éramos críticos de arte, éramos filósofos. Portanto, há que saber coordenar muito bem a mão e a cabeça. Olha, isto, por exemplo, eu chamei esta série O Jogo Americano. E fizeste essa cara, Jogo Americano. Porquê? Porque isto são aquelas coisinhas plásticas que se compram em qualquer loja de menage para tomar o pequeno almoço. E isso chama-se jogo americano, ou pelo menos no tempo da minha mãe chamava-se jogo americano, esse conjunto de pequenas coisas que se punham em cima das mesas. Eu achei a forma muito curiosa e fiz uma série de pinturas com colagem, porque isto está agrafado em cima de papel, e dei-lhe o nome de jogo americano. Por isso, eu jogo muito também com as palavras, porque as pessoas veem jogo americano, principalmente as mais novas, e não ligam isso aos pequenos almoços, às mesas e não sei o quê, pensam antes que é até uma coisa política, um jogo americano. E eu jogo muito com isso, com a ambiguidade entre os títulos. Isto depois foi a minha primeira instalação, isto foi tudo nos anos 90. Eu tinha imensos desenhos pequeninos, como vocês podem ver, isto são tamanho de folhas A4, com imensa coisas que eu tinha guardado dessas casas dos meus avós. Por exemplo, antigamente as pessoas tinham envelopes de quando morria alguém, eram os envelopes de luto, que foi uma coisa que depois caiu em desuso, mas que havia imensas caixas disto em casa dos meus avós. E eu fiz composições com esses envelopes e fiz este trabalho.
Por exemplo, esses envelopes do luto que estão aqui, estão, ou seja, pontuam várias, misturados com depois postais e fotografias, livros do Walt Disney. Foi o meu primeiro trabalho e talvez aí o trabalho mais conscientemente político que eu fiz, porque eu vivi uma época terrível. Vocês estão a viver uma época terrível, que é, e eu também, logicamente, que é esta pandemia, mas eu já vivi outra, que foi a pandemia da SIDA. E era um tema absolutamente tabu, muito mais... eu não sei explicar bem, mas era mesmo um tema muito complicado de se falar, porque era uma pandemia associada a um comportamento sexual e, portanto, não havia cura, morria-se mesmo nos anos 80, morreram muitos amigos e, portanto, eu fiz este trabalho que se chamava Flores para Robert Mapplethorpe, que foi um grande artista, um grande fotógrafo e que morreu de SIDA. E que ainda hoje é um artista conceituadíssimo, é um artista fabuloso. E foi talvez o meu primeiro trabalho em que eu quis mesmo ter uma atividade, ou seja, que o título explicasse bem o problema que estávamos a passar, porque era um assunto que não se falava. As pessoas tinham medo, não gostavam de tocar no assunto, e eu própria me custou um bocadinho a fazer isso, mas achei que tinha que fazer isto um pouco em memória de todos os amigos que silenciosamente tiveram essa doença e que desapareceram. Depois eu comecei, ao mesmo tempo que continuei a pintura, e depois por isso é que eu agora escolhi este tipo de trabalhos, eu para descansar da pintura, que é um trabalho muito exaustivo em termos, tu pergunta o que quiseres, que ajudas-me imenso. Eu estava só a perguntar se podíamos tirar fotos. À vontade, à vontade. Aliás, eu também vos quero perguntar se vocês não se importam que eu depois ponha no meu Instagram as fotografias que tirei de vocês lá fora. Não se importam, pois não? Pronto. Obrigada. E, portanto, eu fui recolher imagens. Isto também coincide com o nascimento das minhas sobrinhas. E, de repente, eu volto a ter contacto com todo um imaginário infantil que já me estava distante, não é? Que já não me lembrava. Então, eu fui recolhendo essas imagens e isto era um trabalho muito limpo, ou seja, enquanto a pintura é muito sujo, eu tenho até no meu ateliê 2 espaços, o espaço dos limpos e o espaço dos sujos. E, portanto, isto é só feito com aquelas fitas que se põe nas janelas quando queremos pintar o que está à volta e é para não sujar, para não pintar as madeiras das janelas. Portanto, isto é feito com estas fitas e depois é desenhado a lápis de carvão. E fiz uma série com todo esse imaginário. Por acaso não vos consigo ler o que está aqui, mas era tudo frases com algum sentido irónico. E isto é uma série completa. E, portanto, eu vou passar, se vocês tiverem alguma pergunta. Este, por exemplo, eu vou-vos dar... Este eu lembro-me perfeitamente do título. Este chama-se Ménage à Trois. Logicamente que tem uma conotação não infantil, digamos assim. Este também é... Eu não tenho absolutamente nada a ver com Hollywood e o próximo é... No meu próximo filme, eu mataria o Quentin Tarantino. Isto tem tudo a ver que eu, nessas alturas, o grande realizador de cinema que nos estava a fascinar era o Quentin Tarantino e, portanto, tudo isto foram coisas que foram acontecendo enquanto eu estava a trabalhar. Isto que vocês veem estas formas e perguntam, mas o que é que serão estas formas? Isto tinha quase 2,5 metros de diâmetro ou coisa assim.
É muito simples. Eu tenho um irmão que é arquiteto e estas duas formas, aliás, ainda havia uma terceira, mas eu já não gostei tanto, eram umas molduras que ele tinha feito para uma exposição de arquitetura onde ele, aqui dentro, tinha os desenhos dele. E depois ia deitar isto fora, que isto era para lá, e eu disse, não se estraga nada. Fiquei com isto e trabalhei. E ele ficou até todo satisfeito, porque eu aproveitei ou seja, é aquilo que eu vos digo, eu aproveito tudo, eu só trabalho com achados e perdidos. Não, as pessoas não querem, mas eu, independentemente da história das coisas, fico com elas. Chegamos aos anos 2000 e isto é uma série que se chama Menina Limpa, Menina Suja. Esta série deu origem ao título da minha exposição antológica na Gulbenkian. E foi a curadora da exposição que escolheu este título, eu não me lembraria disso. Ela escolheu este título porque ela diz sempre que os títulos das exposições mais importantes para nós devem estar dentro dos trabalhos da exposição. E ela, quando escolheu esta série, ficou logo com vontade de fazer de pôr este título. Milagrosamente, porque estas coisas nas artes plásticas também é preciso ter sorte, o título foi muito bem aceito. Eu estava com um bocadinho de receio que Menina Limpa, Menina Suja, as pessoas não aderissem muito. Mas correu bem, tivemos sorte. E eu agora vou-vos explicar como é que apareceu a Menina Limpa, Menina Suja. Isto é uma imagem de 1930 e pouco, do Narizinho. Vocês conhecem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, da televisão. Só que o Monteiro Lobato fez uns livros que eram da minha mãe. Portanto, a minha mãe tinha os livros com ilustrações e eu tirei o Narizinho, que é esta boneca, e ampliei-a, que é uma coisa que eu adoro, que é a bonequinha era deste tamanho e eu pula com 1,50 m ou 2 metros, ou assim. E fiz esta série. E começou porque eu tenho um projeto, é assim, nós na Escola de Belas Artes aprendemos a desenhar e a fazer as coisas à proporção, mas perde-se imenso tempo. Portanto, se há meios, eu sou absolutamente a favor disso, se há meios que nos permitem, em vez de estarmos 3 horas a fazer um desenho, que não é nosso ainda por cima, porque isto é para mim, é como se fosse uma colagem, não é? Como se eu tivesse recortado e pôr ali. E posso fazê-lo em 10 minutos, então temos a imagem deste tamanho, pomos num projetor de Opax, ela projeta na parede e nós desenhamos e depois, por exemplo, aqui foi pintada por cima. Eu, quando fiz o primeiro, fiz de um tamanho e não gostei. E como não gostei, esfreguei o papel todo e ficou a ver-se lá a menina por trás. E depois fiz outra. E a outra ficou muito limpinha e ficou como eu queria. E dei aí esse título. Ao lado de uma menina limpa, há sempre uma menina suja. E isso, ao fim e ao cabo, eu depois percebi que era um bocadinho também uma espécie quase que de autorretrato da minha vida. Ou seja, porque eu, com os meus pais e com a minha família e com os meus irmãos e com um determinado meio, tinha uma postura muito certinha, muito correta, mas eu sou uma rapariga dos anos 80 e, como vocês devem calcular, nos anos 80 fizemos muita asneira. Felizmente, já está toda feita, agora já não faço nenhuma. Mas fizemos muita asneira, fazia muita coisa que os meus pais nem sequer sabiam que eu fazia, coisas que vocês também devem saber, sair de noite sem eles saberem, voltar de manhã e encontrá-los a sair e dizer ainda não tomei o pequeno almoço, mas ainda nem sequer me tinha deitado. Pronto, essas coisas. E, portanto, achei que gozar comigo própria e com a situação em que eu, por vezes, me encontrava, era uma ótima maneira de fazer uma pequena crítica à situação das mulheres em Portugal, que só a partir de 74 e mesmo assim lá mais para a frente, praticamente desde os anos 80, é que poderiam fazer sozinhas algum tipo de vida, porque antigamente isso não era possível.
Portanto, há esta série toda das meninas. Aqui, se não me engano, é a menina limpa procura a menina suja. Esta, o que é que diz? Menina limpa... a menina limpa tem medo da felicidade, e isto era, é assim, aqui não dá para ver, mas isto eram aquelas imagens que mexem, sabem, assim um bocadinho pirosas e tudo, assim. Portanto, a pessoa ia andar, a menina estava quieta, e depois os meninos abraçavam, só mexiam, só... esta é a menina limpa, é cruel, porque pronto... até para ser cruel é preciso ter alguma inteligência para não ser apanhada na crueldade, mas pronto, eu achei que reparem, estes desenhos não, a imagem da menina não é minha, são das ilustrações do Monteiro Lobato. E isto são interpretações de desenhos que são para crianças, mas que podem ter esta leitura absolutamente adulta, digamos assim, e conotada com até alguma... nem sei bem como é que vos hei de explicar. A menina limpa é sempre muito gentil, o que muitas vezes é uma grande farsa, não é? E esta é a menina... Vocês, se calhar, leem melhor que eu. A menina limpa e o céu que nunca viu. E o céu que nunca viu. Esta é uma frase da Mae West, que é, e que eu aqui adaptei para a menina limpa, que é: quando é boa, mas quando é má é muito melhor. E vocês todos conseguem perceber a ironia de uma coisa desta. Isto é a série completa, e aqui vocês podem ver aquele que eu vos chamei a atenção, porque aqui este foi o primeiro da série, porque aqui está a menina suja, a primeira que eu fiz, que não ficou bem, porque eu não gostei da escala, e portanto apaguei-a, mas ela está ali, e depois desenhei esta por cima, e escrevi até outra frase. Mas a série começou, e a série limpa e suja começou naquele trabalho, e depois desenvolvi, eles são 2, 4, 6, 7, 8... Tenho a impressão que ainda é capaz de haver outro, mas... Este trabalho é também mais ou menos paralelo a este trabalho, e é também trabalho para descansar da pintura. Ou seja, as minhas sobrinhas usaram imensos peluches e bonecos e coisas, e depois, passados 5 minutos, já não nos ligavam nenhuma. Sempre achei o desperdício uma coisa horrível, e, portanto, fui apanhando as coisas que elas não queriam. E fui para não ficarem imediatamente conotados com bonecos de peluche e com aquela beleza e com aquela coisa muito... Fui embrulhando em fita cola. Comprava aquelas nas lojas, naquela altura eram as lojas dos 300, e comprava rolos de fita cola, enrolava. Elas fizeram esse trabalho comigo, tanto que elas adoram dizer que estes trabalhos são delas. Depois, como fiz vários trabalhos, até passei a comprar peluches velhos na Feira da Ladra, o que inflacionou imenso o peluche na Feira da Ladra, porque eu já tinha que mandar pessoas, amigos meus, comprar os peluches, porque se eu chegava, um peluche que naquela altura, imaginem, custava 1 euro, passou a custar 5. Porque como eu ia todas as semanas comprar peluches, elas até me chamavam: venha cá, eu moro mesmo ao lado da Feira da Ladra, venha cá, tenho aqui peluches para si. Eram lindos, mas já custavam 5 euros cada um. Mas pronto, isto são as pequenas histórias que há à volta do trabalho. E era feito, porque eu fiquei sempre com a minha sobrinha Madalena, todas as quartas-feiras, desde que ela tinha 3 meses, até ela ir para artes. Todas as quartas-feiras à tarde, ela ficava comigo. E, portanto, o que aconteceu foi que isto eram coisas que eu fazia para ir trabalhando com ela. Portanto, é um trabalho muito curioso, porque foi uma altura em que elas me influenciaram imenso. Por exemplo, isto é outra série. Aí
já não é com bonecos das minhas sobrinhas, mas eu, quando fui à Feira da Ladra, comecei a ver que havia imensos bonecos do meu tempo, ou seja, que eram de borracha. E então comprei-os, ia comprando, outros que inflacionaram. E fiz estas duas séries, que é o período rosa e o período azul, digamos que é uma homenagem ao Picasso, e fiz estas duas séries e o título destas duas séries é Amo todos os meus filhos, mas de alguns gosto mais, porque isto é uma verdade que as mães negam, mas que às vezes existe. E depois, muitas vezes o que acontecia é que nos peluches eu cortava-lhes a cabeça, ou cortava um bracinho, ou uma coisa assim qualquer, por uma questão de forma, e depois sobravam-me partes. E depois fui buscar telenovelas, fotonovelas, peço desculpa, fotonovelas, ampliei-as e coloquei as cabeças, as mãozinhas, nas pessoas, ou seja, e foram dos trabalhos que eu mais gostei de fazer, porque divertia-me imenso. E eu acho que as artes plásticas temos que ter prazer ao fazer as coisas e temos que... porque ter prazer não significa não ser sério. E por isso as pessoas olham para isto e dizem, estava a brincar. Não estava a brincar. Estava a ter prazer com o criticar-me a mim própria e situações que eu assisti, não é? Porque eu sou do tempo em que havia pessoas que compravam fotonovelas e, por exemplo, eu lembro-me que às vezes ia lá à casa da minha avó ver as senhoras que lá trabalhavam, tinham fotonovelas e a minha mãe se me apanhava e levava um puxão de orelhas que até andava de lado. Portanto, mas eu adorava aquilo. Eu, como se costuma dizer, eu li tudo o que havia do Cor Entelado e tenho coleções inteiras, porque depois consegui comprar e houve pessoas até que me deram, que tinham, nas casas antigas e tenho isso tudo. Depois, isto é a série das casinhas, que foi assim, eu uma vez fui passar férias ao Porto Santo e descobri um sapateiro que fazia estas casinhas e elas estão divididas ao meio, aqui estão divididas ao meio porque eu não consegui trazer todas e queria fazer uma série grande. E estas casinhas eram feitas com caixas de sapatos e eram as casinhas que na Madeira se põem na chamada lapinha, que é o presépio. Eles fazem assim, imaginem uns presépios que vão assim aqui de baixo até ali ao teto e depois têm várias casinhas, como se fossem as casinhas das pessoas. E eram lindíssimas, todas eram até mais bonitas por dentro do que por fora, porque se via toda as colagens, ou seja, ele por dentro não tinha preocupações. Eu depois serrei-as ao meio e fiz esta série de casinhas completamente. Foi uma série completamente autobiográfica, porque eu fiz esta série numa altura em que os meus pais venderam uma quinta que nós tínhamos, e que estava na família há 4 gerações, e portanto, mas que era incomportável de manter, já ninguém tinha vida para aquilo, era muito perto de Lisboa, mas ninguém lá ia, não é? Mas sentimos todos imensa falta ou seja, a gente só dá por falta, só sente a falta quando deixa de ter, por isso. E depois eu tive estas casinhas no meu ateliê anos, no meu armazém, durante anos tive isto guardado, e em 92, quando houve essa venda, eu fui ao armazém, porque eu quando começo novas séries de trabalho vou abrir caixas. E fui ao armazém, vi isto e pensei, não, chegou a altura de trabalhar as casinhas. E este trabalho chamava-se Women's Work is Never Done, porque também é aquela coisa que as mulheres trabalham em casa, ninguém, quer dizer, hoje em dia já não é bem assim, mas isto é tudo feito, como vocês veem, com trabalho
com coisas que são aproveitadas. Aquelas eram do meu pai. Eu depois, vejam esta forma, que eu depois conto-vos a história desta forma. Nós agora temos que avançar um bocadinho para depois podermos conversar. Mas como veem isto, por exemplo, é um saco de sapatos. Está aberto. Aqueles sacos de papel antigo das sapatarias. Isto é uma instalação que eu fiz com a Ruth Rosengarten e esta instalação chamava-se O Véu da Noiva. Foi feito a convite da Câmara Municipal do Funchal e isto é o vestido de casamento da minha mãe. E isto são os panos de cena do Teatro Municipal, porque nós tínhamos que utilizar qualquer elemento do teatro. Na altura em que fizemos este trabalho, chamámos-lhe O Véu da Noiva, porque havia uma grande polémica na Madeira com uma queda d'água chamada O Véu da Noiva, em que havia quem defendesse que o Véu da Noiva deveria continuar e quem achasse que deveria ser fechado porque a água potável cai no mar e perde-se. E nós fizemos este trabalho para o Funchal e gostámos imenso de o fazer. Foi um trabalho super, muito emocionante, porque estávamos a trabalhar com coisas muito fortes, os vestidos de casamento, ao mesmo tempo aquilo parecia a Ruth é judia e, portanto, os panos tinham uns pequenos fios que não se nota aqui e ela dizia que lhe fazia lembrar como os corpos judeus eram embrulhados quando morriam, portanto, foi um trabalho muito... E trabalhar com outra pessoa também é muito bom, muito criativo para ambas. Isto é um trabalho sobre a guerra colonial. O meu pai era arquiteto, mas foi chamado para fazer a segunda vez a tropa e foi parar 2 anos à Guiné entre 67 e 69. E isto são as cartas que ele trocou com a minha mãe, algumas das cartas que ele trocou com a minha mãe. Eu, quando fui convidada para fazer um trabalho sobre o período colonial, lembrei-me imediatamente de pegar na guerra colonial e não tomar posição política, porque eu, na altura em que ele esteve na Guiné, era uma criança, tinha 7 foi entre os meus 7 e os meus 9 anos, e logicamente a minha posição sobre a guerra colonial, para mim o meu pai era um herói, não é? Portanto, não seria o que eu penso hoje. Portanto, nunca me interessou muito tocar no assunto político, vi sempre as coisas pelo lado emotivo e pela situação de quem viveu a guerra sem a fazer, ou seja, as mulheres, as mães, as namoradas que ficaram na chamada metrópole durante 2 anos, a maior parte delas a rezar para que eles voltassem vivos, e chamei a isto Penélope, porque fiz a relação com a Penélope exatamente, e muito obrigada, e pronto, era sobre a solidão das mulheres que estavam sozinhas nos seus quartos à espera que pelo menos viessem vivos as pessoas que iam. Depois fiz um trabalho também sobre as crianças, e isto é, eu recriei o meu quarto de miúda, de quando era pequena. O nosso quarto era todo forrado a madeira para nós conseguirmos pôr coisas nas paredes, isso que logicamente já não consegui, mas ainda consegui descobrir lá nas garagens a cama e a mesa de cabeceira e fiz o vídeo do meu pai, que o meu pai fez na Guiné, e depois, com as fotografias que o meu pai fez e restos de cartas, fiz 30 babetes. E nesses 30 babetes eu transcrevi um poema da Emily Dixon, em que é ela a explicar a 2 crianças o que é a morte e a guerra, o que é morrer na guerra. E portanto, aliás, há 30, porque ele tinha 30 estrofes, como é que se diz? 30 versos. E portanto, fiz 30
e mandei estampar, e porque, se vocês me perguntarem porque é que eu fiz babetes, porque o meu irmão Nuno, quando o meu pai esteve na Guiné, ainda comia de babete, e o babete para mim, a imagem que eu tenho é a minha mãe a ler as partes dos aerogramas e das cartas que ele mandava para nós, e eu estou a ver o Nuno assim, com aquela carinha de parvo que ele tinha na altura, e com o babete. E o babete é uma coisa que está junto ao coração, é uma coisa afetiva, e este trabalho chamava-se Void, que era vazio, foi um vazio de 2 anos sem o meu pai. Isto já é na Gulbenkian. Vocês aqui podem ver que eu continuei sempre, ao mesmo tempo que fazia estes trabalhos, eu continuei sempre a pintar. Só que é mais fácil para mim, e talvez mais interessante para vocês, eu falar destes trabalhos que têm uma história e que vocês conseguem identificar com uma relote, por exemplo, do que falar das pinturas, porque as pinturas é uma leitura muito mais silenciosa e muitas vezes mais difícil de contar a história de porque é que se fez. Isto depois é para vocês verem que tudo pode ser aproveitado, ou seja, isto são aquelas pequenas aquelas pequenas coisas que aparecem nas revistas, os labirintos, e sei lá, este trabalho tem mais ou menos o tamanho do espelho, não com a, como é que se diz, com os dourados, com a moldura, mas são trabalhos muito grandes. E, portanto, aqui é o jogo da alienação da escala de uma coisa que é deste tamanho, depois também são todos pintados, mas, de qualquer maneira, é o original. Este trabalho, o original é deste tamanho, e aqui tem 9 metros. E é exatamente essa alienação da escala que me interessa. E está tudo manipulado, ou seja, a banda desenhada não era assim. Eu tenho uma tesourinha deste tamanho e, portanto, corto e vou fazendo a história que eu quero, pondo as legendas que eu quero e construindo uma história nova e fazendo a alienação da escala que lhes dá logo outra coisa. Podemos trabalhar em qualquer tipo de material. Isto são cortinas de casa de banho e isto são boias. Estas laranjas são boias. E depois está pintado por cima. Isto agora já são os anos 10, isto é uma instalação que eu fiz no Instituto Superior Técnico, que me convidaram para fazer os 100 anos do técnico. E o principal do convite era, queriam pôr uns placares com umas pinturas, e eu consegui convencê-los a que a coisa mais bonita que o técnico tinha era este átrio, e que não era utilizado como átrio, as pessoas passavam nele reto, nem era direto, nem sequer se apercebiam que aquilo era um átrio com uma cúpula lindíssima, e então eu consegui convencer, pus um cartaz no técnico, a perguntar quem é que eram isto são os cacifos dos alunos, que estavam todos guardados nas caves e eram deles guardavam as coisas. A Associação de Estudantes não quis colaborar, disse que não autorizava que se mexesse nos cacifos. E eu resolvi passar por cima da Associação de Estudantes e pus um cartaz no taco dizer: quem quer entrar, foi meu, quem quer entrar numa obra de arte e empresta o seu cacifo. E todos emprestaram. Portanto, a Associação de Estudantes teve que, como se costuma dizer, meter a viola no saco, e eu tive que trazer isto tudo para o técnico fazer este labirinto, e neste labirinto havia cacifos que estavam a ser utilizados pelos alunos, como vocês viram. Havia alguns que estavam vazios, que não tinham nada, e havia outro, onde estavam todas as minhas agendas e os meus diários desde 1989. Mas ninguém sabia que eles lá estavam. E isto chamou-se a Casa dos Segredos. E chamou-se a Casa dos Segredos, foi o ano em que apareceu um programa de televisão que se chamava A Casa dos Segredos. E foi por causa disso. Mas era exatamente, as pessoas... vocês não imaginam, alguns tinham medo, dizer, mas depois ninguém nos vai obrigar a abrir o cacifo, é porque eu tenho lá umas coisas... Não!
Vocês utilizam o cacifo exatamente, a única coisa que eu quero é que me deixem fazer um labirinto para vocês poderem circular. E depois, isto era tudo espelho, por cima, que refletia a cúpula do técnico, porque eles passavam direito nem olhavam para cima. E assim, estando na mezanine do técnico, eles viam projetada a claraboia, que é lindíssima. Isto depois são mais trabalhos, é da Sala do Veado, em que eu peguei em todas as fotografias Polaroid que ninguém quis, porque as Polaroids nós tiramos e depois há sempre um amigo que diz eu quero levar esta, eu quero levar... Depois nós ficamos com as péssimas. Ou com aquelas que não se pode mostrar a ninguém. Pronto. E então eu peguei na história do Bambi e colei-a, mas deixando partes em que quem lá estava se identificava e construí uma história com 90 Polaroids para a Sala do Veado. E depois isto é o trabalho que eu estou mais ou menos agora, isto tem para aí 2 anos ou 3, o trabalho que eu continuo a fazer. Isto é um trabalho sobre os refugiados. E foi na altura em que começou a morrer imensa gente nas praias do Mediterrâneo. E é talvez a exposição mais política que eu tenha feito, porque coincidiu com aquele triunvirato maravilhoso que se chama Marine Le Pen, Bolsonaro e Trump. E por isso, é o que eu digo, nós somos umas esponjas, eu nunca tive preocupações de fazer trabalho panfletário, não gosto, não quero, e espero bem que tenha conseguido fazer este trabalho sem ser panfletário. E era também uma crítica, eu tenho imensos amigos que são mais velhos que eu, e que hoje são muito, digamos, moderados, mas que foram uma coisa que eu nunca fui, porque eu já cresci em liberdade e, portanto, eles eram todos da extrema-esquerda. E eu hoje questiono-os muito, e eles até sentem uma certa vergonha, de como é que puderam apoiar a Revolução Cultural na China, quer dizer, uma coisa que para mim já foi uma coisa horrorosa, quer dizer, mataram milhares de pessoas, mas eles foram marxistas, leninistas, eu não tenho nada contra quem seja, nem nada, mas há que saber ver os erros que foram cometidos. Por exemplo, se vocês repararem, sabem quem está aqui por baixo deste cãozinho? É o Brezhnev. E este trabalho chama-se Serei Sempre o Teu Cãozinho, porque era o que eles eram, as pessoas obrigadas a seguir uma política cultural que não completamente... Mas eu tentei fazer sempre uma coisa muito irónica e nunca... isto, por exemplo, eram coleções de selos, porque, por exemplo, o meu avô sempre me disse que o gosto dele pela geografia começou com as coleções de selos de outros países, porque tinham as serpentes do Quénia, tinham os leões não sei de onde, e, portanto, eram as coleções de selos. E depois, era um pequeno livro tradutor de viagem, que quando eu fui à Grécia com os meus pais, ninguém sabia ler aquele alfabeto, e então havia uma coisa para dizer, onde é que é a farmácia, onde é que é a mercearia, onde posso telefonar para casa? E eu reparei que eram exatamente as perguntas que nós, turistas, em 73, 74, 71, fazíamos, eram exatamente as mesmas que os desgraçados que chegavam à Grécia a fugir da Síria, daqui, da colada, aquelas coisas terríveis que se passaram no Mediterrâneo faziam, que era onde é que há uma farmácia, como é que eu posso ligar para casa, quem é que me pode dar, onde é que eu posso comer, e portanto foi esse jogo que eu pretendi fazer. Aqui é mais uma crítica aos meus amigos mais radicais, que foi no Museu Júlio Pomar e foi fazer uma parede política com livros maoístas em português, mas editados em França para os filhos dos refugiados políticos que viviam em Paris. E vocês não imaginam o disparate que é, e pronto, isto são das últimas exposições.
Como vocês veem, é sempre com colagens, utilizo vários materiais. Isto, por exemplo, é um vidro pintado com gesso e depois desenhado a dedo. E depois agora nos anos 20 já estamos agora, neste momento, e vou-vos mostrar, se não me engano, eu tenho aqui, isto é um trabalho que eu vou dar aos vossos professores. Tenho um catálogo, peço desculpa de não ter trazido catálogos para todos, mas senão ficava sem catálogos. Mas pronto, vou dar à vossa professora para vocês poderem ver os textos, ver. É um trabalho que eu fiz, estes eu estou a mostrar os meus, mas é um trabalho que eu fiz com o Nuno Nunes Ferreira, e é sobre a guerra colonial. E depois se vocês virem os textos, percebem, isto a doutora Isabel sabe que isto era a casa africana, era uma coisa do nosso tempo. E agora queria-vos só mostrar trabalhos que continuam a haver, alienação da escala, porque isto é uma porta e a pessoa fica para aí deste tamanho. Isto é um autorretrato, porque isto é um frasco de cola e com uma tesoura na mão. Isto foi um desenho que eu apanhei, não é coisa. Mas isto foi agora no Museu do Coa, que tem umas paredes brutais, e eu achei isto, que era a altura de mostrar este autorretrato. E estes agora são os trabalhos que vão estar em Madrid na Feira do Arco, e acabamos com este, que é um trabalho que se chama Todos Sabem Usar os Dentes, e que é uma colaboração com os filhos de uns amigos meus. Porque como as minhas sobrinhas já estão naquela fase dos 30 anos, que já não têm paciência para a tia, e já têm a vida delas, há uns amigos meus que têm uns miúdos estão agora a entrar na adolescência, e eu pedi-lhes para eles desenharem as coisas que eles veem na televisão e os livros que eles leem, então mas pedi-lhes para eles desenharem muito pequenino, que era para eu poder fazer as colagens em fotografias e depois aumentar. Portanto, isto vai ser está agora a ser montado no arco, tem 2,18 metros por 1,50 m, e sai assim, o recorte sai da fotografia. E isto eram também soldados da guerra colonial em tempos de lazer, porque também havia isso nessa altura. E pronto, olha, isto é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer, e espero que vocês tenham achado piada. Pronto. Obrigada.